Olá, meu nome é Carolina Bissani Gasparim, eu sou do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse vídeo eu vou responder a avaliação referente à terceira área da disciplina de Toxicologia. Eu sou da turma A e essa foi uma proposta da professora Solange. Então, a pergunta 1 questionava qual é o principal papel da biotransformação e por que é importante o seu conhecimento na toxicologia ocupacional. Então, o processo de biotransformação ele consiste na modificação química ou estrutural de uma molécula, ocorrendo especialmente através de processos enzimáticos. Essas moléculas elas podem ser os xenobióticos, aplicando então o conceito à toxicologia, e essas modificações elas podem resultar na formação de metabólitos inativos, que não são tóxicos, e esse caso é o mais ideal na área de toxicologia, mas também podem ser formados metabólitos tóxicos para o organismo. A biotransformação ela pode ser expressa através de reações de desmetilação, inserção de grupos hidroxila, conjugação com metabólitos solúveis, como o ácido glicurônico, e elas todas têm a finalidade de facilitar a excreção desse xenobiótico, tornando a molécula, então, principalmente mais solúvel na urina. Os principais órgãos que realizam esse processo são o fígado e os rins. A importância dele para a toxicologia ocupacional consiste na possibilidade desses metabólitos serem identificados e quantificados para avaliar a dose interna do agente químico que o indivíduo está sendo exposto. Nesse sentido, a avaliação desses produtos de biotransformação pode ser aplicada no diagnóstico, no monitoramento ou na investigação de uma intoxicação ocupacional. A questão 2 pediu para explicar qual a diferença do biomarcador de exposição e de efeito. Então, o biomarcador de efeito é um parâmetro que reflete a interação do agente tóxico com o organismo. Ele pode ser expresso através de algum parâmetro fisiológico ou bioquímico, por exemplo, que seja afetado pelo agente tóxico e que represente, então, as alterações pré-clínicas ou efeitos adversos à saúde decorrentes da exposição a esse agente. O biomarcador de efeito ideal é aquele que permite o acompanhamento da exposição ocupacional, sendo capaz de medir uma alteração biológica em um estágio que ainda é reversível, quando ainda não tem, então, um dano efetivo à saúde do indivíduo. Já o marcador de exposição, ele consiste na aferição direta das substâncias químicas inalteradas ou metabolizadas com o objetivo de confirmar e avaliar a exposição a partir da determinação da dose interna desse agente tóxico ou do seu produto de biotransformação. Essa determinação se dá utilizando amostras biológicas do indivíduo exposto, como o sangue e a urina, e aplicada à toxicologia ocupacional, é importante enfatizar que essa coleta ela deve ser realizada após a jornada de trabalho do indivíduo, justamente para que reflita a sua exposição laboral ao xenobiótico. A questão 3 é sobre a tragédia de Minamota. A letra A pede para detalhar as fases da intoxicação referentes ao agente químico que está relacionado a essa tragédia, incluindo a fonte de exposição. E a resposta dessa questão, 3A, é a seguinte. A fonte de exposição foi o consumo de peixes e água contaminada com dejetos de uma indústria de produção de PVC chamada Shiso. O contaminante desse rio, que deságua na baía de Minamota, no Japão, era mercúrio, que é convertido a metilmercúrio pelas bactérias e micro-organismos. Esse produto de metabolização é muito tóxico e, no caso da tragédia de Minamota, foi ingerido através dos peixes e da água, resultando na intoxicação então, das pessoas que moravam nesse local. Então, depois da ingestão, ocorre a fase toxicocinética, que consiste na absorção do metilmercúrio pelo trato gastrointestinal. Essa absorção ela é ampla, em torno de 90%, já que esse xenobiótico ele é muito lipofílico. E depois da absorção, ela é distribuída pelos tecidos, tendo alta ligação a proteínas teciduais e sendo capaz, inclusive, de atravessar a barreira hematoencefálica, justamente devido à lipofilia que eu falei ali antes. A eliminação ocorre primariamente sob a forma de fezes e 10% pela urina. Em relação aos resultados do metilmercúrio no organismo, então a fase tóxico-dinâmica, os principais efeitos eles estão relacionados à deposição do xenobiótico no sistema nervoso central. Então podem ser observadas fraqueza, cansaço, ataxia, parestesia, distúrbios visuais, auditivos. Isso tudo foi observado, então, pela população que foi intoxicada. E, além disso, eles apresentaram sintomas cutâneos, respiratórios e digestivos. Ainda sobre essa tragédia, a letra B solicitava qual o indicador biológico de exposição de material biológico para esse agente químico na NR7.
A resposta dessa questão é que, segundo a NR7, o indicador biológico de exposição é o mercúrio inorgânico, também chamado de mercúrio metálico, e o material biológico utilizado para detectar o mercúrio inorgânico é a urina. A letra C dessa mesma questão pediu para pesquisar e explicar como é a quantificação desse agente químico, e a resposta é que, de acordo com a NR7, o método analítico recomendado é a espectrometria de absorção atômica. Essa técnica ela mede a absorção da radiação eletromagnética de modo a determinar a composição elementar de um analito, e é necessário que o equipamento seja acoplado a um atomizador, como o forno de grafite, e a análise quantitativa do mercúrio é dada a partir de uma curva de calibração. Na questão 4, falava que, para falar que dentre os metamoglobinizantes, é para falar de uma exposição ambiental encontrada na mídia, explicando o mecanismo de toxicidade e tratamento. Então, eu achei um artigo publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, que relata 9 casos clínicos de metoglobinemia, secundária à exposição ocupacional. Um deles é de um rapaz do sexo masculino, que tem 32 anos e trabalha na área de indústria química. O tempo de exposição foi 15 dias e a substância era a paracloroanilina. Ele apresentou cefaleia, fraqueza muscular e cianose. Falando um pouquinho do mecanismo de toxicidade agora, a anilina é um agente metahemoglobinizante capaz de oxidar o ferro presente no grupamento M da hemoglobina, fazendo com que o ferro passe do estado ferroso para o estado férrico, e assim ele perca a afinidade pelo oxigênio. Isso causa uma hipoxemia, e em relação ao tratamento, eles descrevem no artigo que todos receberam azul de metileno. Esse composto ele atua na redução da metahemoglobina, acelerando a atividade enzimática, que resulta na passagem do ferro do estado férrico para o ferroso novamente, fazendo com que a hemoglobina ela volte a transportar o oxigênio aos tecidos. Além disso, podem ser necessárias outras condutas, mas para melhorar os sintomas mesmo do paciente, como a oxigenoterapia e o suporte cardiorrespiratório. Na pergunta número 5, explique por que é importante não encher o tanque do carro até a boca e qual a conduta mais adequada para o motorista no momento do abastecimento, para falar sobre a toxicidade do principal agente químico presente na gasolina. A resposta é que a gasolina contém diversos componentes tóxicos voláteis, sendo o principal deles o benzeno, mas também tem tolueno e xileno, por exemplo. Quando se ultrapassa, o limite do tanque, o frentista ele é exposto a esses solventes, que são voláteis e podem ser muito tóxicos. Esse é um problema mais grave justamente para o trabalhador do posto, que está exposto cronicamente à gasolina, mas da mesma maneira pode ser que o próprio motorista seja prejudicado pela exposição a esses componentes, que são liberados no ar, e então é importante que o consumidor permaneça o menor tempo possível no posto de gasolina. Como eu falei, o benzeno é o principal componente, está presente de 1 a 2% na gasolina, e é uma substância tóxica, cancerígena, porque pode provocar leucemia, e também pode causar problemas hematológicos, como leucopenia e anemia. Ele é absorvido via pulmonar, de 50% a 90%, o que justifica o grande perigo à saúde quando inalado através da substância volatilizada. É metabolizado pelo fígado através da hidroxilação, que gera metabólitos tóxicos como fenol, quinonas e benzoquinonas. Estes se depositam nos tecidos e conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Agora, então, em relação à questão número 6, dentre esses agentes tóxicos, em qual ou quais a oxigenoterapia é o próprio antídoto? Explique. Letra A era cianeto, B, monóxido de carbono e C, metamoglobinizantes. A resposta é a letra B, que é o monóxido de carbono. Embora a oxigenoterapia possa melhorar os sintomas de intoxicação por cianeto e metamoglobinizantes também, ela consegue reverter somente a intoxicação por monóxido de carbono. Por quê? Porque esse composto ele possui afinidade pelo ferro da hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. E essa formação diminui a oxigenação tecidual, causando hipoxemia. Nesse sentido, a administração do oxigênio provoca o deslocamento dessa ligação
que acaba levando mais oxigênio para as células e revertendo o quadro. Ela não é eficaz no caso de metahemoglobinizantes, porque o ferro da hemoglobina está oxidado. Então, mesmo com a administração de oxigênio, a hemoglobina ela não teria afinidade para se ligar e transportar o oxigênio para os tecidos. Não seria eficaz também para o cianeto, né? Porque esse agente inibe a citocromo oxidase e não interfere na ligação do oxigênio à hemoglobina. A questão 7 é referente aos agrotóxicos e pede quais grupos fazem parte dos inibidores da colinesterase. E a resposta é que fazem parte dessa classe os organofosforados e os carbamatos. Em seguida, na letra B, se questiona qual o indicador biológico de exposição na NR7 e a amostra biológica. E pede para explicar porque esse biomarcador ele não é robusto como biomarcador para agrotóxicos. Então, na NR7 diz que deve ser feito através da determinação da atividade da acetilcolinesterase eritrocitária em amostra de sangue total ou ainda através da mensuração da atividade da butirilcolinesterase em amostra de plasma ou soro. O motivo pelo qual não é um biomarcador robusto é porque ele é inespecífico e porque a NR7 preconiza a determinação da atividade somente pré-ocupacional. E, nesse caso, deve ser realizada a coleta da amostra biológica antes da jornada de trabalho e também depois, sendo comparada a diferença entre esses dois resultados. A letra C pede como esse grupo de agentes químicos chega à mesa dos brasileiros. E a resposta é que os agrotóxicos chegam através dos alimentos, de origem natural, como legumes, grãos e frutas, porque os inibidores da colinesterase eles estão presentes em inseticidas utilizados nas plantações agrícolas. Nesse sentido, eu acredito que isso deva ser minimizado através do maior consumo de produtos orgânicos e principalmente através de políticas públicas que regulamentam esse uso. E a última questão, a questão 8, diz para comentar algum agente químico que foi estudado e que você julga interessante, a fonte de exposição e a toxicidade desse agente é para mencionar. Então, eu trouxe aqui o cádmio, que é um metal muito comum na indústria de galvanização, baterias e pinturas com spray, e também na produção de aço e incineração de lixo. Sendo assim, a contaminação é principalmente a partir da inalação do cádmio, proveniente dessas fontes que eu mencionei, e ela também pode ocorrer através da ingestão de alimentos ou água contendo cádmio, embora essa intoxicação seja bem menos comum do que a primeira alternativa, que é a inalação. Justamente porque o cádmio ele não é muito bem absorvido pelo trato intestinal, sendo a absorção majoritariamente respiratória. Então, a intoxicação aguda por inalação representa um quadro mais grave, que pode provocar deterioração do septo nasal, congestão pulmonar com irritação do trato respiratório, pneumonite inicial grave, dores torácicas, náusea e um quadro que pode progredir para edema pulmonar fatal ou enfisema com fibrose. Além disso, pode provocar nefrotoxicidade e osteoporose. E os mecanismos por trás disso envolvem uma diminuição do cálcio, de ferro e de proteínas. Esse agente também é capaz de inibir a hidrólise da vitamina D ativa. Eu também achei interessante que o cigarro contém 1 a 2 microgramas de cádmio, o que pode ser um problema bem grande, para os fumantes, já que a absorção pulmonar ela é muito relevante. Então, era isso. Essas são as questões da avaliação 3, respondidas por mim, Carolina Bissani Gasparim. E é isso. Muito obrigada, professora Solange. Espero que a senhora esteja bem e que permaneça sempre bem. Muito obrigada.